Olá pessoal, tudo bem com vocês? Iniciando mais uma aulinha aqui no canal e a aula de hoje eu trago para vocês esse belíssimo jogo de cozinha que é composto aqui por uma passadeira e um tapetinho menor, mas você pode fazer a passadeira e 2 tapetinhos e até mais se você preferir, porque eu trago todas as dicas no decorrer da videoaula. Forma esses desenhos de corações aqui bem bacana e eu espero que vocês gostem de me acompanhar a mais essa videoaula. Já quero pedir para você dar uma conferida aí embaixo se você está inscrito aqui no canal. Se você não for inscrito ainda, quero convidar você a se inscrever e ativar o sininho de notificações para não perder nada, porque toda semana tem uma aulinha nova aqui no canal. A minha passadeira ficou medindo 1,30 m de comprimento e 51 centímetros de largura. E o meu tapetinho menor ficou medindo 70 centímetros de comprimento e 51 centímetros de largura também, tá? Eu quero lembrar vocês, ressaltar vocês que pode ter uma alteração nessas medidas, dependendo do seu ponto e o fio que você vai estar utilizando também. Os materiais que eu utilizei aqui nas minhas peças foram barbante Apollo da Círculo, fio 6. Esse novelo aqui contém 1,8 kg. Eu escolhi essa cor aqui, que é o vermelho, e a cor é 3581. Lembrando também que você pode tranquilamente trabalhar no fio 8, que fica super bacana, e você pode também usar o fio de sua preferência e a cor de sua preferência. Já quero dar uma dica bem bacana logo de início. Para que esses desenhos fiquem bem visível aí, no piso, né, que você vai estar colocando, eu sugiro que para pisos claros, você trabalhe uma cor assim como eu trabalhei, um pouco mais escura. E para os pisos escuros, trabalhe numa cor clara, tipo rosa bebê, a cor cru, para destacar bem esses desenhos que tá um encanto aqui nessa peça. Nós vamos usar também agulha de crochê 3,5 mm e uma tesourinha para os nossos arremates. Quero lembrar vocês que todos esses materiais vocês encontram com segurança e com facilidade lá no site do Armarinho São José, que é parceiro aqui do canal e é um site de total segurança. O link consta aqui no rodapé do seu vídeo, está passando para vocês, e também na descrição do vídeo. E vocês observaram aí que de um novelo de 1,8 kg sobrou tudo isso daqui, então daria para mim confeccionar mais um tapetinho menor. Eu que quis fazer somente uma passadeira e um tapete menor, tá? Mas fique tranquilo, com um novelo desse de 1,8 kg, olha a quantidade que sobra. Daria para você confeccionar a terceira peça, ou seja, o outro tapetinho menor também. Quero aproveitar e convidar vocês a estarem conhecendo os produtos da Balacobaco Aromas, que também é parceiro aqui do canal, e as meninas estão sempre me perguntando o que eu uso aqui para deixar minha casinha cheirosa e os meus tapetes também, e estar enviando para as minhas clientes com esse carinho a mais. Então, eu uso spray para ambientes aqui em casa e água perfumada para tecidos nos meus crochê, tá bom? E olha que bacana, vocês têm o cupom de desconto que está passando aí na telinha para vocês, acessando o site que consta na descrição do vídeo. Você já vai direto para o site, faz suas comprinhas, entrega para todo o Brasil e ainda tem o cupom de desconto. Bom, gente, antes de iniciar a nossa videoaula, eu já quero deixar claro aqui para vocês que com essa mesma videoaula você consegue confeccionar a sua passadeira e 2 ou 3, quantos tapetinhos menores você precisar aí, tá bom? A dica é a seguinte: nós vamos iniciar o trabalho com um total de correntinhas, tanto para a passadeira como para os tapetes menores. O que vai mudar é a quantidade de desenho. E cada desenho aqui do nosso tapete é composto por 16 carreiras. Eu coloquei uma marcação aqui, tá? Desde a primeira até a 16ª carreira, nós formamos um desenho. Então, desde a primeira até a 16ª carreira a carreira, eu vou estar aqui juntinho com vocês para que todos consigam fazer. A partir da 17ª já começa a repetição, ela é idêntica à nossa primeira carreira. Então, já separe um marcador aí também. Se não tiver, gente, pode ser alfinete, um fiozinho de outra cor, vai te ajudar aí. E bora lá iniciar a nossa aulinha de hoje. Bom, para que vocês entendam melhor o desenho do nosso tapete, é este aqui. Eu salvo o gráfico, eu imprimo aqui em casa na minha impressora e monto do meu jeitinho, tá bom? Então, vocês vão acompanhar do jeitinho que eu montei o meu gráfico aqui. Mas é basicamente esse desenho que forma o nosso tapete. Então, vamos lá. Nós vamos iniciar aqui o nosso trabalho dando a nossa laçadinha inicial. Vamos fazer aqui um cordão de 81 correntinhas a partir de agora. 1, 2, a primeira dica já, não faz esse cordão nem muito apertado e nem muito soltinho. Por quê, gente? Eu dou essa dica aqui no início da videoaula.
Porque se você fizer muito apertadinho aqui no início, quando chegar aqui na parte de cima, o seu trabalho vai se abrir. Então, o seu trabalho fica justinho aqui no início e abre lá em cima. Se você fizer muito soltinho, ele vai ficar mais largão aqui embaixo e justinho lá em cima. Então, você tem que fazer moderadamente, porque a tensão do ponto muda no decorrer das próximas carreiras. Seu pulso vai ficando mais solto e vai mudando a tensão do seu ponto. Ah, Edilene, eu não consigo fazer desse jeito que você está falando, moderadamente. Então, faça o seguinte. Use uma agulha de numeração maior para fazer essas 81 correntinhas. Eu sugiro a 4 milímetros ou até a 5 milímetros. Olha, desse lado é 5 milímetros e desse é 3,5. Faz essas correntinhas com a agulha de numeração maior e depois que terminar, retome o trabalho com a agulha que você vai trabalhar todo a sua peça, tá joia? Eu consigo trabalhar moderadamente, então eu vou com a mesma agulha. Já tenho 2 correntinhas e vou trabalhar um total de 81. 3, 4, 5, 9, 80, 81 correntinhas trabalhadas. Olha só, daqui você já consegue definir aproximadamente a largura que vai ficar o seu trabalho. Aí, Edilene, eu quero um pouquinho mais largo. Como que eu posso acrescentar a largura do meu tapete? Deixa eu mostrar para vocês. Aqui no nosso crochê, nas 2 laterais tem um grupinho de 4 pontos altos. Olha só, por todo o nosso trabalho. 4 pontos altos e na outra lateral, grupinho de 4 pontos altos também. Olha só. Então, para você deixar mais largo, você vai ter que alterar essas 2 laterais. Pode fazer com 10 pontos altos em cada lateral, com 5 em cada lateral, com 6 e assim por diante. E como que você vai fazer esse cálculo? Por exemplo, eu quero fazer mais largo, então eu vou fazer com 8 pontos altos ao invés de 4 em cada lateral. Você vai acrescentar 4 aqui e 4 do outro lado. Assim, você vai ficar com 8 de cada lado. Sempre vai ter um começo com 8 pontos e um final com 8 pontos. O meu é com 4 e o final com 4. Então, você vai acrescentar aí 8 correntinhas, ou seja, mais 4 pontos altos aqui e mais 4 pontos altos do outro lado. E assim você define a quantidade que você quer acrescentar. Eu quero com 10 pontos altos em cada lateral. Você vai acrescentar mais 6, então, em cada lateral. Mais 6 aqui vai ficar com 10, sempre no início. Mais 6 aqui vai ficar com 10, sempre aqui. Então, um total de 12, certo? É a correntinha que você vai ter que acrescentar aqui e vai ter que distribuir dessa forma. Se acrescentar 12 correntinhas ali, você vai distribuir 6 para cá e 6 para cá, ficando com 10 pontos altos em cada lateral. Achei complicado, não entendi nada. Então, você faz na mesma medida que o meu, tá bom? Feito isso, acrescentou ou não, se você entendeu as explicações que eu trouxe, você consegue deixar o seu tapete mais largo. Caso contrário, a outra dica que eu tenho para você deixar mais largo é mudar o bico de acabamento. Eu fiz um bico de acabamento bem pequeno. Você pode adaptar outro bico, tem uma playlist de bico de acabamento aqui no canal, um bico mais largo, assim você vai deixar o seu tapetinho mais largo também. E no comprimento é super fácil. No decorrer da videoaula eu vou trazer as dicas também. Feito isso, acrescentou ou não, você vai laçar o fio, vai pular 3 correntes já trabalhadas, não conta essa da agulha, conta as que já foram trabalhadas, 1, 2, 3, vem na 4ª correntinha, olha, lacei o fio, pego só nessa alcinha de cima, um ponto alto. Olha só, as 3 que eu deixei para trás já faz a vez o meu primeiro ponto e aqui o segundo ponto. Laço, vem na próxima argolinha o meu terceiro ponto. Laço, vem na próxima argolinha o meu 4º ponto. Ou seja, lembra que eu falei que o meu trabalho, por toda a minha peça, tem 4 pontos altos no início e 4 pontos altos no final? Então, aqui eu já fiz os 4 pontos altos do início. Mas eu acrescentei para o meu ficar mais largo, o meu vai ter 10, então você vai ter que fazer 10 aqui e 10 lá do outro lado, tá bom? Tem que acrescentar as correntinhas certas para você distribuir esses pontos aqui agora, do jeito que eu expliquei no início. 4 pontos altos, faço uma correntinha, laço o fio, pulo uma correntinha e na próxima um ponto alto. Eu já fiz aqui, ó, um quadradinho vazio. Nós vamos ter 8 nessa primeira carreira. Uma correntinha, pulo uma correntinha de base, na próxima um ponto alto. Já é meu segundo quadradinho. Uma corrente, lembrando de pegar, gente, olha, sempre na alcinha de cima. Pula uma, na próxima, pegando nessa alcinha de cima, para ficar o acabamento bem bacana, um ponto alto.
Já estou com 3 quadradinhos vazios e sigo assim. Uma correntinha, pulo uma de base, na próxima, um ponto alto. Vou completar 8 quadradinhos vazios aqui e já volto com vocês. Completando aqui 7 quadradinhos, uma corrente, pulo um ponto, no próximo, um ponto alto. Uma corrente, pulo uma corrente, no próximo, um ponto alto. 8 quadradinhos. Olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E o meu bloquinho de 4 pontos. Agora, eu faço uma sequência de 5 pontos altos. Esse aqui eu já conto como o primeiro. Venho na próxima correntinha, o segundo, na próxima, o terceiro, sempre na alcinha de cima. No próximo, o quarto ponto e na próxima, o quinto. Um bloquinho de 5 pontos altos, tá? Ele equivale a 2 bloquinhos cheios e aqui 8 bloquinhos vazios. Agora, eu vou fazer uma sequência de 16 bloquinhos vazios. Uma corrente, pulo uma correntinha de base, na próxima, um alto. Uma corrente, pulo uma correntinha, na próxima, um alto. Uma corrente, pulo uma correntinha de base, na próxima, um alto. Reparem que eu já estou com 3 bloquinhos vazios. Vou seguir com essa repetição. Sempre uma corrente, pulando uma de base e na próxima, um alto, até completar 16 bloquinhos vazios. E eu já volto aqui com vocês. Concluindo aqui, uma corrente, pulo uma corrente de base e no próximo, um ponto alto. Já completei aqui, olha, 16 bloquinhos vazios. Depois do grupinho de 5 pontos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Agora, eu faço novamente um bloquinho de 5 pontos, contando já esse aqui como o primeiro. Vem na próxima correntinha o segundo, na próxima o terceiro, o quarto na próxima e na próxima o quinto. Um bloquinho de 5 pontos. Nós já estamos repetindo, olha, o outro lado. Tudo que fizer aqui desse lado do desenho, vamos repetir aqui. Então, eu repeti o bloquinho de 5 pontos, agora eu repito os 8 bloquinhos vazios e, por último, 4 pontos. Então, vamos lá. Uma corrente, pulo um ponto, no próximo, um alto. Meu primeiro bloquinho vazio. Uma corrente, pulo um ponto, um alto na seguinte, já é o segundo. Uma corrente, pulo um ponto e sigo assim até completar 8 bloquinhos vazios. Aqui já estou com 6 bloquinhos, uma corrente, pulo uma corrente de base, um ponto alto. 7 bloquinhos, uma corrente, pulo uma correntinha de base, no próximo, um alto. 8 bloquinhos vazios, tá? Me sobraram mais 3 pontos, ou seja, esse aqui já é o primeiro daqueles 4, vem na próxima correntinha o segundo, que é a nossa lateral, como eu citei lá no início. Na próxima correntinha, o terceiro, e aqui sobre a minha última argolinha, o meu quarto ponto. Então, nas duas laterais, por todo o nosso trabalho, sempre vamos ter bloquinho de 4 pontos altos, tanto aqui no final, como aqui no início, certo? Então, nossa primeira carreira finalizada. Uma outra dica bem bacana, toda vez que você for iniciar a próxima carreira, eu sugiro que você suba 2 correntinhas iniciais, fazendo a vez do ponto alto, para que seu trabalho siga retinho por todo o percurso da sua peça, tá bom? Uma dica bem bacana. 2 correntinhas, vai fazer a vez do primeiro ponto. Vira o trabalho e vamos começar a voltar agora, olha, trabalhando em cima dessa carreira que a gente acabou de trabalhar. Iniciando a nossa segunda carreira. Então, eu já tenho aqui um ponto alto, que é as 2 correntinhas, eu laço o fio, eu vou no segundo ponto. As 2 correntinhas estão sobre esse primeiro ponto, tá, gente? Não faça um ponto alto novamente no mesmo lugar, porque já é um dos motivos que faz o seu trabalho ir abrindo, tá bom? Subindo as 2 correntinhas, seu trabalho já vai seguir mais retinho, laça o fio, vem sobre o segundo ponto daqueles 4 e faz o seu segundo ponto alto. No próximo, o terceiro e no próximo, o quarto. Então, eu já fiz aqui o meu bloquinho de 4 pontos altos. A segunda carreira, ela é idêntica à primeira, ou seja, vamos trabalhar ponto sobre ponto, ficando novamente com 8 bloquinhos vazios, um bloquinho de 5 pontos e assim por diante. Uma corrente, ponto alto sobre ponto alto.
Então, a gente vai repetindo a primeira carreira novamente. Um bloquinho vazio. Uma corrente, ponto sobre ponto, o segundo bloquinho. E sigo assim. Uma corrente e ponto sobre ponto. Chegando aqui onde eu tenho o bloquinho de 5 pontos altos, olha. Uma corrente, ponto sobre ponto. Já repeti o que eu fiz na carreira anterior, 8 bloquinhos vazios. Eu repito os 5 pontos altos, sendo ponto sobre ponto. Aqui o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. Novamente os bloquinhos vazios, estamos repetindo uma corrente e ponto sobre ponto. Os 16 bloquinhos vazios, uma corrente e ponto sobre ponto. Chegando aqui no bloquinho de 5 pontos, ponto sobre ponto, os bloquinhos e os 4 pontos na lateral, aqui no finalzinho, eu volto juntinho com vocês. Bom, pessoal, aqui já estou finalizando a minha carreira, olha, ficou idêntica à primeira carreira. Estou aqui no bloquinho de 4 pontos, já fiz o primeiro. Laço, venho sobre o segundo, um ponto alto. Aqui no terceiro, um ponto alto. E aqui bem no pezinho, como aqui foi o início do nosso trabalho, onde a gente deixou aquelas 3 correntinhas sem trabalhar, eu venho bem no pezinho da terceira correntinha, olha, bem no pezinho, tá, gente? E faço o meu 4º ponto alto. Então, eu finalizei aqui mais uma carreira, nosso bloquinho de 4 pontos. Segunda carreira finalizada. Vamos iniciar aqui a nossa terceira carreira, lembrando sempre de subir 2 correntinhas no início. 1, 2. Vira o trabalho e mantém aqueles 4 pontos da lateral, sobrepondo ponto sobre ponto. As 2 correntes já faz a vez, o primeiro que está sobre o primeiro, né? Laço o fio, vem sobre o segundo, um ponto alto, sobre o terceiro, um ponto alto, e aqui sobre o 4º ponto. Então, eu já tenho aqui meus 4 pontos da lateral. Aqui na terceira carreira, nós vamos ter aqui no início 3 bloquinhos vazios. Mais uma vez, eu quero ressaltar a vocês que o nosso desenho é composto por 16 carreiras. Já estamos iniciando a terceira. Está passando aqui na telinha para vocês a numeração de carreira a carreira, para que vocês depois vão colocar o marcador ou voltar à videoaula e ver todo o passo a passo para você iniciar o seu próximo desenho, certo? Então, a nossa terceira carreira, aqui no início teremos 3 bloquinhos vazios, uma corrente, ponto sobre ponto, já é o meu primeiro bloquinho vazio, olha só. Uma corrente, ponto sobre ponto, o segundo. Uma corrente e ponto sobre ponto. 3 bloquinhos vazios. Agora, vamos ter aqui uma sequência de 11 pontos altos. Sempre a gente já vai contar esse aqui, ó, o último trabalhado, como o primeiro ponto. Então, já tenho um, no intervalo de correntinhas, o segundo, ponto sobre ponto, o terceiro, e sigo assim. No intervalo, o 4º, ponto sobre ponto, o 5º, no intervalo, o 6º, ponto sobre ponto, o 7º, no intervalo, o 8º, ponto sobre ponto, o 9º, o 10º aqui no intervalo, e o 11º, olha, ponto sobre ponto já naquele bloquinho de 5 pontos altos. 11 pontos altos, ou seja, se você contar aqui embaixo, é referente a 1, 2, 3, 4, 5 bloquinhos cheios. Bom, agora que vocês estão começando a entender esse negócio de bloquinho vazio e bloquinho cheio, eu vou um pouquinho mais rápido, mas não perdendo o foco da videoaula, para você que está aí do outro lado da telinha e está iniciando no crochê, vai conseguir fazer, tá bom? É para a aula não ficar muito chata pra gente. Agora, nós vamos fazer 2 bloquinhos vazios. Então, eu faço uma corrente, pulo um ponto de base, no próximo um alto. Uma corrente, pulo um ponto, no próximo um alto. 2 bloquinhos vazios. Agora, eu faço uma sequência de 5 pontos altos e lembrando mais uma vez, esse último aqui que a gente fez já conta como o primeiro. Laço, vem no intervalo, o segundo, ponto sobre ponto, o terceiro, no intervalo, o 4º, e ponto sobre ponto, o 5º ponto alto. Gente, esses pontos eu vou narrando junto, né? Falando, fazendo a videoaula e narrando para que vocês façam bem certinho, porque monta, né? Cria o nosso desenho, que é esse aqui, ó, que eu passei para vocês, tá? Eu vou olhando o gráfico aqui do lado e vou fazendo aqui juntinho com vocês.
Então, eu fiz uma sequência de 5 pontos, equivalente a 2 bloquinhos cheios. Agora, eu faço aqui na sequência 12 bloquinhos vazios. Uma corrente, ponto sobre ponto, já é o primeiro. Uma corrente, ponto sobre ponto, já é o segundo. E vou seguir assim até eu ficar com 12. Uma corrente, ponto sobre ponto, já é o terceiro. Bom, concluí aqui 12 bloquinhos vazios. Olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Agora, a gente vai começar a repetir a sequência que fizemos aqui, porque já é o outro lado do nosso desenho, para vocês observarem melhor aqui com o gráfico. Olha só. Nós estamos nesta carreira aqui. Tá vendo? Eu comecei o gráfico, eu não peguei essa parte do gráfico, eu monto do meu jeito, como eu disse para vocês. Eu comecei desta parte aqui e finalizo igual eu comecei, que vocês vão ver lá no final. Então, estamos nesta carreira, onde fizemos 3 quadradinhos vazios e equivalente a 5 quadradinhos cheios, que foram 11 pontos altos, olha. 11 pontos altos. Agora, nós já estamos deste lado aqui do desenho. Olha, um coração aqui e outro coração aqui. Então, a gente repete tudo que foi feito desse lado, a gente repete aqui também, tá? Então, agora nós vamos repetir essa sequência aqui, ó, de 5 pontos altos. Esse aqui já é o primeiro, laço o fio no intervalo, o segundo, ponto sobre ponto, o terceiro. No espaço de correntinha, o quarto, e aqui ponto sobre ponto, o meu quinto ponto alto. Bloquinho de 5 pontos. Depois, a minha sequência foi 2 bloquinhos vazios. Então, eu faço uma corrente, pulo um ponto alto no seguinte. Uma corrente, pulo um ponto, no próximo, um alto. 2 bloquinhos vazios. E agora, são 11 pontos altos, depois 3 bloquinhos vazios e os 4 pontos. Este já conta como o primeiro. No intervalo, eu faço o segundo, ponto sobre ponto, o terceiro, até completar 11. No intervalo, o quarto, ponto sobre ponto, o quinto, o sexto aqui no intervalo, o sétimo, ponto sobre ponto, o oitavo no intervalo, o nono, ponto sobre ponto, aqui no intervalo o décimo e o 11º. Nas próximas carreiras, já vou um pouquinho mais rápido, para que a aula não fique cansativa para ambas as partes. 11 pontos altos trabalhados. Me restaram aqui, ó, os 3 bloquinhos vazios e os 4 pontos, exatamente igual iniciamos, 3 bloquinhos vazios e os 4 pontos. Bloquinho vazio, uma corrente, pulo o espacinho, ponto sobre ponto. Uma corrente, ponto sobre ponto, já é o segundo. Uma corrente, ponto sobre ponto. 3 bloquinhos vazios. E esse aqui já é o primeiro dos 4 pontos. Me restaram mais 3. Eu trabalho ponto sobre ponto, o segundo, o terceiro e o quarto, olha só, sobre a segunda correntinha, pois eu estou subindo 2 sempre no início. Eu venho bem no pezinho da segunda correntinha, meu quarto ponto alto. Olha como meu trabalho vai ficando retinho aqui, nas 2 laterais. Finalizamos, então, a terceira carreira. Vamos iniciar a quarta, subindo 2 correntes, viro o trabalho e eu vou sobrepor ponto sobre ponto. Daqui a pouquinho eu começo um pouquinho mais rápido, tá? Terceiro e o quarto. Nossa quarta carreira, então, os 4 pontos da lateral, vamos ter aqui 2 bloquinhos vazios. Uma corrente, ponto sobre ponto, já é o primeiro. Uma corrente e ponto sobre ponto, o segundo. Vamos fazer uma sequência de 3 pontos agora. Esse aqui já é o primeiro, vem no intervalo o segundo, e aqui ponto sobre ponto, o terceiro. Agora, uma sequência de 4 bloquinhos vazios. Uma corrente, pula um ponto, no próximo, um alto. Uma corrente, pula um ponto, no próximo, um alto. Uma corrente, pula um ponto, um alto no próximo. Uma corrente, pula um ponto, e no seguinte, um ponto alto. 1, 2, 3, 4 bloquinhos vazios. Faço agora uma sequência de 5 pontos, esse já é o primeiro, venho no próximo o segundo, no próximo o terceiro, no próximo o quarto, que é o intervalo, e ponto sobre ponto, o quinto. Estamos assim. Uma corrente de intervalo, pulo o espacinho, no próximo um alto, ou seja, um bloquinho vazio.
e novamente 5 pontos altos. Vai ficar ponto sobre ponto aqui. Esse já é o primeiro, aqui o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. Bloquinho de 5 pontos altos. Agora, eu faço novamente uma sequência de 12 bloquinhos vazios, olha, exatamente igual à carreira anterior, tá? Uma corrente e ponto sobre ponto. É só ir sobrepondo, já é o primeiro. Uma corrente e ponto sobre ponto, nos 12 bloquinhos. Vou adiantar os meus e já volto aqui com vocês. Finalizando aqui, uma corrente e ponto sobre ponto, 12 bloquinhos vazios. Agora, aqui do outro lado do desenho, como se repete, fica fácil. É só eu olhar o que eu fiz aqui e repetir lá. O que eu fiz depois dos 12 bloquinhos? 5 pontos altos. Então, aqui eu faço ponto sobre ponto. Esse já é o primeiro, vem no próximo o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. Olhando lá a minha sequência, depois dos bloquinhos de 5 pontos, eu fiz um bloquinho vazio, então, uma corrente, pulo o espacinho no próximo, um alto. E fiz novamente um bloquinho de 5 pontos altos. Então, esse já é o primeiro, aqui no intervalo, o segundo, aqui já ponto sobre ponto, no primeiro aqui, ó, o terceiro, no próximo, o quarto, e no próximo, o quinto. Um bloquinho de 5 pontos. Olhando lá, eu fiz uma sequência de 4 bloquinhos vazios. Uma corrente, pulo um ponto, no próximo, um alto. Uma corrente, pulo um ponto. Uma corrente, pulo um ponto, já estou com 3 bloquinhos. Uma corrente, pulo um ponto alto no próximo. 4 bloquinhos vazios. E para finalizar, um bloquinho de 3 pontos altos e 2 bloquinhos vazios e os 4 pontos. Então, eu faço o bloquinho de 3 pontos, esse já é o primeiro, no intervalo, o segundo e ponto sobre ponto. 3 pontos altos. Um bloquinho cheio, tá? Faço 2 bloquinhos vazios, uma corrente, ponto sobre ponto. Uma corrente, ponto sobre ponto, que já é o primeiro daqueles 4. E aqui vocês já entenderam também, olha, é só sobrepor ponto sobre ponto. O último, gente, sempre sobre a segunda correntinha que estamos subindo, olha, bem no pezinho dela. Isso que faz o trabalho seguir bem retinho. Finalizamos mais uma carreira. Se você se perder, ou se você achar que eu estou indo muito rápido, você pode mudar a velocidade do vídeo aqui no cantinho da tela, vai mais devagar, ou você vai dando pausa. Conforme eu vou narrando também, eu falo 12 quadradinhos vazios, dá pausa, faz seus 12 quadradinhos, depois você solta aí, põe o play de novo, tá bom? Vamos iniciar a nossa quinta carreira, sempre subindo 2 correntes, virando o trabalho e sobrepondo aqui os outros 3 pontos altos, tá? Então, eu já tenho aqui o meu bloquinho de 4 pontos. Vamos ter aqui 2 bloquinhos vazios no início, uma corrente, ponto sobre ponto. Uma corrente e ponto sobre ponto. 2 bloquinhos vazios. Vamos manter esse bloquinho de 3 pontos altos, então, eu mantenho ponto sobre ponto, aqui o segundo e o terceiro. Agora, nessa quinta carreira, teremos aqui 5 bloquinhos vazios, tá? Na carreira anterior, olha, eram 4. Uma corrente, ponto sobre ponto, já é o primeiro. Uma corrente, ponto sobre ponto. Uma corrente, ponto sobre ponto, já estou com 3. Uma corrente, ponto sobre ponto, já é o meu quarto bloquinho. Uma corrente, pulo um ponto no próximo, um ponto alto. 5 bloquinhos vazios. Agora, uma sequência de 5 pontos altos, esse aqui já conto como o primeiro, vem no próximo o segundo, no próximo o terceiro, o quarto eu faço aqui no intervalo de correntinha, e ponto sobre ponto, 5 pontos altos. Faço aqui na sequência 2 bloquinhos vazios, uma corrente, pulo um ponto no próximo, um alto, uma corrente, pulo um ponto no próximo, um alto. 2 bloquinhos vazios.
5 pontos altos na sequência, esse já é o primeiro, no intervalo de correntinha, o segundo, ponto sobre ponto, o terceiro, no intervalo de correntinha, o quarto e ponto sobre ponto. Um bloquinho de 5 pontos altos. Faço agora na sequência 8 bloquinhos vazios. Uma corrente, ponto sobre ponto, e uma corrente, ponto sobre ponto, já é o segundo. Sigo assim até completar 8 bloquinhos. Completando aqui meu 8º bloquinho, ponto sobre ponto. Olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora eu já começo a olhar aqui e repetir tudo lá do outro lado. É um bloquinho de 5 pontos altos, esse já é o primeiro. No intervalo, o segundo, ponto sobre ponto, o terceiro. No intervalo, o quarto. E ponto sobre ponto, meu 5º ponto alto. Bloquinho de 5 pontos, na sequência 2 bloquinhos vazios, uma corrente, pula um ponto, no próximo um alto. Uma corrente, pula um ponto, um alto no seguinte. 2 bloquinhos. Agora, 5 pontos altos, esse já é o primeiro, no intervalo o segundo, ponto sobre ponto, o terceiro, no próximo o quarto, e no próximo o 5º. Agora a sequência é 1, 2, 3, 4, 5 bloquinhos vazios. Uma corrente, pula um ponto alto. Uma corrente, ponto sobre ponto, já é o segundo. Uma corrente, ponto sobre ponto. Aqui já é meu 4º bloquinho, uma corrente, ponto sobre ponto, meu 5º bloquinho vazio. Faço o grupinho de 3 pontos altos, sendo ponto sobre ponto, o segundo e o terceiro. 2 bloquinhos vazios aqui para finalizar, uma corrente, ponto sobre ponto, e uma corrente, ponto sobre ponto. E finalizo com os 4 pontos. Esse já é o primeiro, no próximo o segundo, no próximo o terceiro, e o quarto, olha só, na segunda correntinha, como sempre. Mais uma carreira finalizada, e olha como que já está criando aqui o nosso desenho. Iniciando a nossa próxima carreira, 2 correntes, viro o trabalho, mantenho aqui ponto sobre ponto a partir do segundo, aqui o terceiro e o quarto. Olha só. Vamos manter 2 bloquinhos vazios no início, uma corrente, ponto sobre ponto, uma corrente e ponto sobre ponto. Vamos manter aqui também o bloquinho de 3 pontos altos nessa carreira, então eu venho sobre o segundo, um ponto alto, e sobre o terceiro, um ponto alto. Vamos fazer um bloquinho vazio agora, uma corrente e ponto sobre ponto. Agora, uma sequência de 5 pontos altos, esse já é o primeiro, vem no intervalo o segundo, ponto sobre ponto, o terceiro, no intervalo o quarto, e ponto sobre ponto, meu 5º ponto alto. Uma sequência agora de 3 bloquinhos vazios, uma corrente, ponto sobre ponto, já é o primeiro. Uma corrente, ponto sobre ponto, meu segundo bloquinho. Uma corrente, pulo um ponto no próximo, um alto. 3 bloquinhos vazios. Faço agora uma sequência de 5 pontos altos, esse aqui já é o primeiro, no próximo o segundo, no próximo o terceiro, no intervalo de correntinha o quarto e ponto sobre ponto. 5 pontos altos. Um bloquinho vazio, ou seja, uma corrente, pulo o espaço e ponto sobre ponto. E novamente um bloquinho de 5 pontos altos. Esse já é o primeiro, eu vou sobrepor ponto sobre ponto aqui agora. Aqui já é o terceiro, o quarto e o 5º. Agora, como na carreira anterior, vou manter 8 bloquinhos vazios. Uma corrente e ponto sobre ponto, já é o primeiro, e sigo assim, uma corrente, ponto sobre ponto, o segundo. Aqui já estou com 7 bloquinhos, uma corrente, ponto sobre ponto, meu 8º bloquinho vazio, desta forma. Agora, eu já começo a repetir o desenho que eu fiz aqui, tá?
Então, são 5 pontos altos, esse já é o primeiro. Vou sobrepor ponto sobre ponto, olha, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. E vou olhando lá do outro lado a minha sequência. Um bloquinho vazio, uma corrente, pulo espacinho, um ponto alto. 5 pontos altos, esse já é o primeiro, vem no intervalo o segundo, ponto sobre ponto aqui, o terceiro, o quarto e o quinto. Depois são 3 bloquinhos vazios, uma corrente, pulo um ponto no próximo, um alto. Uma corrente, pulo espaço, ponto sobre ponto, já é o segundo. Uma corrente e ponto sobre ponto. 3 bloquinhos vazios. Vamos olhando lá. 5 pontos altos, aqui já é o primeiro, no intervalo o segundo, ponto sobre ponto o terceiro, no intervalo o quarto e ponto sobre ponto, 5 pontos altos. Depois eu tenho espaço de uma correntinha, o bloquinho de 3 pontos altos e aqui o meu finalzinho, tá? Uma corrente, ponto sobre ponto, um bloquinho vazio. Mantenho os 3 pontos, aqui o segundo e o terceiro. 2 bloquinhos vazios para finalizar, uma corrente, ponto sobre ponto. Uma corrente e ponto sobre ponto, 2 bloquinhos vazios. E finalizo com os meus 4 pontos. Já é o segundo, o terceiro e o quarto sobre a segunda correntinha. Mais uma carreira finalizada. E olha só como que vai seguindo retinho aqui, ó, o nosso trabalho com essa dica de você subir 2 correntinhas e sempre finalizando na segunda, tá bom? Próxima carreira, já vou subindo aqui 2 correntes, viro o trabalho, mantenho aqui, olha, ponto sobre ponto nos demais, mantendo o nosso bloquinho de 4 pontos aqui no início de cada carreira. Aqui também nessa carreira vamos ter 2 bloquinhos vazios aqui no início. Então, sempre quando for bloquinho vazio, uma corrente, ou pulo um ponto ou espaço, e ponto sobre ponto, um bloquinho vazio. Uma corrente, ponto sobre ponto. 2 bloquinhos vazios, vou manter o bloquinho de 3 pontos também, então eu venho no segundo, um ponto alto, e no terceiro, um ponto alto. Novamente, 2 bloquinhos vazios, uma corrente, pulo espaço, um ponto alto. Uma corrente, pulo um ponto alto. 2 bloquinhos vazios. Faço uma sequência de 3 pontos, esse já é o primeiro, vem no próximo o segundo, e no próximo o terceiro. Faço uma sequência de 4 bloquinhos vazios. Uma corrente, pulo espaço, ponto sobre ponto. Uma corrente, pulo espaço, ponto sobre ponto. Uma corrente, pulo espaço, mais um ponto. Já é o terceiro bloquinho. Uma corrente, pulo um ponto no próximo, um ponto alto. 4 bloquinhos vazios. Agora, eu faço uma sequência de 5 pontos altos. Esse aqui já é o meu primeiro ponto. Venho no próximo o segundo, no próximo o terceiro, no espaço de correntinha o quarto e no próximo o quinto. Faço 2 bloquinhos vazios, uma corrente, pulo um ponto no próximo, um alto. Uma corrente, pulo um ponto no próximo, um pontinho alto. 2 bloquinhos vazios. E novamente uma sequência de 5 pontos altos. Esse aqui já é meu primeiro ponto. No intervalo, o segundo, ponto sobre ponto, o terceiro, no intervalo, o quarto, e ponto sobre ponto, meu quinto ponto alto. Agora, eu vou ter aqui uma sequência de 4 quadradinhos vazios. Uma corrente, ponto sobre ponto, uma corrente, ponto sobre ponto, já tenho 2. Uma corrente, ponto sobre ponto, já é o terceiro. Uma corrente, ponto sobre ponto. 4 quadradinhos vazios. Agora, eu já começo a olhar aqui do outro lado e repetir lá, tá? Meu segundo desenho. São 2 que formam aquele desenho que eu expliquei. Então, agora a sequência são 5 pontos altos, esse aqui já é o primeiro, no intervalo o segundo, ponto sobre ponto, o terceiro, no intervalo o quarto
e aqui ponto sobre ponto. 5 pontos altos. A sequência agora é 2 quadradinhos vazios, uma correntinha, pula um ponto no próximo alto. Uma corrente, pula um ponto, um pontinho alto no próximo. Novamente, 5 pontos altos, esse já é o primeiro, no intervalo, o segundo, aqui ponto sobre ponto, o terceiro, o quarto e o quinto. Ponto sobre ponto, 5 pontos altos. Agora, são 4 bloquinhos vazios, uma corrente, pula um ponto no próximo alto. Uma corrente, pula o espaço, um ponto alto. Uma corrente, pula o espaço, um alto. Uma corrente, pula o espaço, um pontinho alto. 4 bloquinhos vazios. Agora, 3 pontos altos, esse já é o primeiro, aqui o segundo e aqui o terceiro. Bloquinho de 3 pontos e vou olhando lá. Agora, são 2 bloquinhos vazios, uma corrente pula um ponto, no próximo um alto. Uma corrente pula o espaço, no próximo um alto. Agora, são o bloquinho de 3 pontos, esse já é o primeiro, aqui o segundo e aqui o terceiro. Finalizo com 2 bloquinhos vazios, uma corrente, ponto sobre ponto. Uma corrente, ponto sobre ponto. E finalizo com os 4 pontos da lateral. Finalizamos aqui mais uma carreira. Vou subir 2 correntes, virar o trabalho e dar início à nossa próxima carreira. Lembrando sempre, gente, de manter, olha, aqueles 4 pontos aqui no início, tá? As 2 correntinhas já faz a vez do primeiro e a gente sobrepõe mais 3, sempre, tá bom? Bom, aqui na nossa 8ª carreira, vamos ter aqui no início 3 bloquinhos vazios. Uma corrente e ponto sobre ponto, já tenho o primeiro. Uma corrente, ponto sobre ponto, o segundo. E uma corrente, pulo um ponto, no próximo, um ponto alto. 3 bloquinhos vazios. Agora, uma sequência de 5 pontos, esse já é o primeiro, o segundo no intervalo, ponto sobre ponto aqui o terceiro, no intervalo o quarto, e ponto sobre ponto, meu 5º ponto alto. Faço uma sequência de 6 bloquinhos vazios, uma corrente, pula um ponto alto, já é o primeiro, uma corrente, ponto sobre ponto já é o segundo, e sigo assim, uma corrente, ponto sobre ponto, uma corrente, ponto sobre ponto, uma corrente, ponto sobre ponto. Aqui eu já estou com 1, 2, 3, 4, 5. Uma corrente, pulo um ponto, no próximo um alto. 6 bloquinhos vazios. Faço uma sequência de 5 pontos altos, esse já é meu primeiro ponto, no próximo o segundo, no próximo o terceiro, aqui no intervalo o quarto, e ponto sobre ponto, o quinto. Um bloquinho vazio, uma corrente, pulo espaço, ponto sobre ponto. E mais uma sequência de 5 pontos, ou seja, ponto sobre ponto. Aqui o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. Novamente, vamos ter aqui 4 bloquinhos vazios, então é só uma corrente e ponto sobre ponto. Concluindo aqui, 4 bloquinhos vazios dessa forma, 1, 2, 3, 4, já começo a repetir o desenho, que é 5 pontos altos, ou seja, ponto sobre ponto aqui. Esse já é o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. Um bloquinho vazio, uma corrente, pulo espaço, um ponto alto. Novamente, um bloquinho de 5 pontos altos, esse já é o primeiro, no espaço, o segundo, e aqui, ponto sobre ponto, o terceiro, o quarto e o quinto. Uma sequência de 6 quadradinhos vazios, uma corrente, pula um ponto alto no seguinte. Uma corrente e ponto sobre ponto, já é o segundo.
Já estou com 1, 2, 3, 4, uma corrente, ponto sobre ponto, o quinto, uma corrente, pula um ponto no próximo, um alto. 6 bloquinhos vazios, tá? Faça a sequência agora de 5 pontos. Esse já é o primeiro, no intervalo o segundo, ponto sobre ponto o terceiro, no intervalo o quarto, e aqui ponto sobre ponto o quinto. E para finalizar, 3 bloquinhos vazios, uma corrente, pula um ponto alto, uma corrente, pulo o espacinho, ponto alto. Uma corrente e ponto sobre ponto. 3 bloquinhos vazios. E agora eu sobreponho aqui ponto sobre ponto, finalizando mais uma carreira. Já dei início aqui à nossa nona carreira, subi as 2 correntinhas, virei o trabalho, estou com os 4 pontos da lateral. A nossa nona carreira, ela é totalmente idêntica à nossa 10ª carreira também, tá? Então, portanto, tudo que for feito nessa vai se repetir na próxima. Nós vamos iniciar aqui já com 12 quadradinhos vazios, depois dos 4 pontos, uma corrente, ponto sobre ponto, já é o primeiro. Sempre assim, tá, gente? Uma corrente, quando for espaço, pulo o espaço e ponto sobre ponto, já é o segundo. Uma corrente, tenho espaço, eu pulo, ponto sobre ponto. Aonde tiver ponto alto, é uma corrente, pulo um ponto no próximo, um alto. Já estou com 4 bloquinhos vazios. Uma corrente, pulo um ponto no próximo, um alto, já é o quinto. Uma corrente, pulo espaço, ponto sobre ponto, já é o sexto. Eu vou completar aqui 12 bloquinhos vazios para adiantar e eu já volto aqui juntinho com vocês. Bom, aqui já estou com 11 quadradinhos vazios, uma corrente, pulo um ponto no próximo, um alto. 12 quadradinhos. Faço agora uma sequência de 5 pontos altos, esse já é o primeiro, venho no próximo o segundo, no próximo o terceiro, no espaço de correntinha o quarto, e aqui ponto sobre ponto o quinto. Na sequência, eu faço 2 quadradinhos vazios, uma corrente, pulo um ponto alto no seguinte, uma corrente, pulo um ponto no próximo, um alto. Agora, aqui na sequência, eu vou fazer um grupinho de 9 pontos altos. Esse aqui já é o primeiro, aí eu vou sobrepondo, ó, no intervalo, o segundo, ponto sobre ponto, o terceiro, o quarto aqui no intervalo, o quinto, ponto sobre ponto, no intervalo, o sexto, ponto sobre ponto, o sétimo, no intervalo, o oitavo, e ponto sobre ponto, meu nono ponto alto. E já começo a repetir a sequência do desenho que eu fiz aqui. 2 bloquinhos vazios, uma corrente, pula um ponto, no próximo, um alto. Uma corrente, pula um ponto, no próximo, um alto. 2 bloquinhos vazios. 5 pontos altos, esse já é o primeiro, no intervalo o segundo, ponto sobre ponto, o terceiro, o quarto e o quinto. E agora, na sequência, eu faço os 12 bloquinhos vazios, uma corrente, pulo um ponto, no próximo, um alto. Já é o primeiro bloquinho, uma corrente, pulo espaço, ponto sobre ponto, já é o segundo, uma corrente e ponto sobre ponto, e sigo assim, até completar os 12 bloquinhos. Já estou completando aqui minha carreira, os últimos 4 pontos altos, olha, o último aqui sobre a segunda correntinha, e já fiz meus 12 bloquinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, e os 4 pontos da lateral. Iniciando a próxima carreira, como eu disse, é idêntica à anterior, 2 correntes, vira o trabalho. Vamos manter aqui, olha, ponto sobre ponto, o segundo, o terceiro e o quarto. E fazer exatamente o que acabamos de fazer na carreira anterior. 12 bloquinhos vazios, então é só ir sobrepondo, uma corrente e ponto sobre ponto, até ficar com os 12 bloquinhos novamente. Uma corrente, ponto sobre ponto. Quando chegar nos bloquinhos aqui de 5 pontos,
ponto sobre ponto, 2 bloquinhos vazios, os 9 pontos, exatamente igual, tá? Eu vou repetir a minha carreira novamente e já volto aqui juntinho com vocês. Bom, pessoal, finalizando aqui a nossa 10ª carreira, então, que é idêntica à nossa 9ª carreira, tá? Estou fazendo aqui os últimos pontos da minha lateral, bloquinho de 4 pontos, e olha só, ficou exatamente igual os 12 bloquinhos, ponto sobre ponto, 2 bloquinhos vazios, ponto sobre ponto, 2 vazios, ponto sobre ponto e os 12 vazios.